Vocês. Vamos dar seguimento aqui à nossa segunda aula e hoje a gente vai conversar sobre Color Checker. Eu falei no vídeo passado em que tudo tem perfil de cor, então o seu monitor tem perfil de cor, a gente vai trabalhar a calibração de monitores no próximo vídeo. O Photoshop e o Lightroom tem perfil de cor, hora endêmico, hora não, a gente ainda vai trabalhar isso também um pouquinho mais, já começamos, mas vai um pouco mais. E eu citei que a câmera de vocês tem perfil de cor. Então, basicamente, o que a gente vai aprender agora é controlar esse dispositivo, esse perfil de cor da câmera, que a gente precisa de não é bem um aparelho, ele não é um software, ele não é eletrônico, mas um cartão chamado Color Checker, eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Eu gravei um vídeo no ciclo 1 falando sobre esse processo, mas eu queria intensificar um pouco mais essa ideia, trazendo alguns detalhes e passando isso no Camera Raw também, que não tem lá no ciclo 1. Então, basicamente, o que a gente vai ver hoje é calibração de câmera, ou seja, como criar um perfil de cor específico para a sua câmera e lente. É basicamente essa a ideia. Então, o que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter uma foto. Deixa eu me tirar daqui um pouquinho. Eu preciso ter uma foto em RAW que tenha esse dispositivo aqui, que é o Color Checker. O Color Checker é fabricado pela X-Rite, eu já mostro esses nomes para vocês. Ele faz esse que é o Passport, que é pequenininho assim, e tem o grandão, que é um bem grande. Se vende isso, o valor não é barato, infelizmente, é em dólar e o dólar está muito alto. Mas existe uma boa notícia, né? Assim, o Senac tem dois desse e assim que a gente puder voltar, vocês vão poder fazer esse processo fotografando os color checkers do Senac. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma foto. Essa aqui é um sample, desculpa, eu tirei da própria X-Rite, é um sample de color check. Eu preciso ter uma foto com o color checker ocupando no mínimo 10% da imagem. Ele tem que estar focado, ele tem que estar fotometrado, ou seja, não pode estar estourado nem muito subexposto. Precisa ocupar 10% da imagem e, de preferência, ele tem que estar paralelo à câmera. Ele não pode estar nem assim, nem assim. Ele tem que estar absolutamente paralelo à câmera. Feito isso, a gente pode seguir o processo. Mas eu já indico uma coisa para vocês. Eu já falo uma coisa para vocês aqui. Por que a gente faz isso? Porque o perfil da câmera ele é um perfil genérico, que a Adobe criou para todas as câmeras. Então ele interpreta a luz de maneira muito ruim. A gente vai tentar criar, ou na verdade a gente vai aprender aqui a criar um perfil exclusivo para a nossa câmera. E aí, como eu preciso fazer isso? Uma foto do Color Checker, numa situação de luz, o ideal é sempre fazer isso, assim. Eu já explico para vocês, mas o ideal é no estúdio sempre fazer isso. E uma outra coisa, se eu tiver duas lentes diferentes, ou três lentes, ou quatro lentes, eu preciso fazer uma foto do Color Checker por lente que eu tenho. Porque a lente muda o entendimento da luz. Não é só a câmera, é a lente também. Então, se eu tenho um corpo de câmera e quatro lentes, eu preciso dessas quatro imagens, pelo menos para fazer perfis mais aproximados. Se não, fazer um perfil para cada trabalho, que é uma coisa bastante recomendável. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar esse softwarezinho aqui. É um software chamado Color Checker, Camera Calibration. E ele fala assim, arraste ou deixe aqui uma imagem DNG. DNG é uma imagem em RAW da Adobe. Se é um RAW da Adobe, a gente vai ter que fazer essa imagem DNG, não vai ter muito jeito assim. Como é que eu produzo uma imagem DNG? Como é que eu faço um RAW DNG? Eu vou pegar o meu software aqui, perdão, esse software chamado Adobe DNG Converter. Vou pegar aqui a minha imagem, só que o software
ele só converte pasta, tá vendo? Selecione uma imagem para conversão. Selecione um folder, uma pasta. Então eu vou criar uma pasta nova, só para colocar aqui, isso aqui é uma pasta temporária chamada conversão. Vou pegar a minha imagem e vou duplicar ela aqui mesmo. Vou jogar ela aqui, então eu tenho aqui a minha imagem original e aqui uma duplicata. Nessa duplicata aqui, então eu vou selecionar a minha pasta, desktop, conversão, selecionei, eu não preciso fazer mais nada aqui, simplesmente converter, ele vai fazer o processo, você já vê aqui, ok, posso fechar meu querido software aqui, DNG Converter, não vou precisar mais dele. Ah, só uma coisa, o DNG Converter é gratuito na Adobe. Vocês, como alunos do Senac, têm direito ao pacote Adobe, pelo menos aqui eu estou gravando em 2021, primeiro semestre. Então não vai ter problema, assim, não é uma questão. Mas mesmo assim, para quem não tem acesso ao pacote Adobe, né, ele é gratuito. Se você trabalha em algum local que não tem o pacote inteiro, não tem problema, ele é gratuito. Vou fechar ele aqui. Se a gente for ver na minha pastinha, eu tenho os dois arquivos. Esse é o DNG e esse é o NEF. Tem um pouquinho aqui de entendimento de cor diferente no preview, mas isso é só o preview mudando as coisas. Vou pegar o meu DNG e vou arrastar para cá. Eu arrasto ele, fecho aqui, posso deixar ela aqui do lado por enquanto. Ele está carregando a minha imagem e ele já fez o registro do Color Checker e falou, bem, esse é o Color Checker. Se ele não tivesse achado o Color Checker, eu viria com essa ferramenta aqui e eu posso alterar aqui. E qual é a grande sacada? Esse cantinho aqui branco, a bolinha tem que estar nele, para que todos os quadrados estejam dentro dos quadrados do Color Checker. Essa é a grande questão colocada aqui. Eu vou criar um perfil, uma vez que ele colocou lá. Ah, ok, tive que formatar o computador, então ele está pedindo as autorizações aqui sem problemas, pode autorizar. Oh, meu Deus, muita autorização. Ok. E eu vou colocar aqui a Nikon D3, perfil de teste. Sempre que ele te indicar aonde salvar é lá mesmo, no Mac é nessa pasta chamada Camera Profiles. Então, no Windows também ele vai indicar o local certo. Não muda esse local de salvamento, porque é aí que os softwares vão pegar essa pasta. Salvei a minha querida imagem, o profile foi criado com sucesso, maravilha. E aí ele dá um aviso aqui, né? Os aplicativos, para usar esse perfil, eles precisam ser restartados. Por quê? Qual é a lógica aqui? Se eu tivesse com o Photoshop aberto ou o Lightroom aberto, eu teria que fechar o aplicativo e abrir de novo. Porque ele acabou de salvar esse aplicativo lá no Camera Profiles. Isso significa que se o Photoshop já tivesse aberto, ele não carregou. Porque justamente o abrir o software faz com que ele carregue dessa pasta os perfis correspondentes. Então ele já avisa aqui, para usar esse perfil, né, você precisa restartar o software que já está aberto. Assim. Maravilha, vou dar um OK aqui, posso fechar o meu querido Color Check Camera Calibration, que também é gratuito no site da X-Rite. Se vocês digitarem Color Check Camera Calibration Download, já vai o primeiro site que aparece é o da X-Rite, esse nomezinho aqui, ó, X-Rite aqui, R-I-T-E, e você consegue fazer o download também sem problemas nenhum, gratuitamente. Vou fechar o meu querido aqui e aí vou para o Lightroom. Abro o Lightroom aqui, continuo. E maravilha. Bem, a gente já falou no vídeo passado da diferença de perfil de cor da biblioteca e do Develop, e aqui o que eu vou fazer? Eu já vou direto para o Develop,
e vou aqui nessa aba chamada Adobe Color. Só para ficar um pouco mais interessante aqui, deixa eu habilitar essas opções. Maravilha. Agora eu tenho meu querido zoom. Na aba básico eu tenho aqui perfil, Adobe Color. Adobe Color nada mais é do que esse perfil genérico, absolutamente genérico, que a própria Adobe cria para todas as câmeras. E eu vou colocar esse perfil aqui, então, vou pedir para ele buscar. Ele não tinha achado aqui o meu perfil. Perfil, e aqui eu tenho Nikon D3 Test. Acrescento ele. Vou tirar o zoom, posso fechar aqui. E aqui no histórico, aqui do lado esquerdo, eu consigo isso e isso. Vamos dar um zoom para a gente ver a diferença disso. Disso para isso. Disso para isso. Essa é uma leitura genérica, aqui é a foto como ela estava importada, é uma leitura genérica, absolutamente genérica, do Adobe Color, que está aqui. E quando eu calibro, eu coloco o perfil, eu tenho as cores mais reais do Color Checker. Essas cores são muito, muito, muito mais próximas da realidade do que eu tinha antes aqui nesse processo. Uma outra coisa que o Color Checker serve aqui é esse cinza aqui, que é o primeiro cinza. Esse é o branco, esse é o preto, e aqui a gente tem 5 cinzas. Esse primeiro cinza, ele é um cinza em que eu posso bater o branco, ou seja, calibrar o meu white balance, o meu equilíbrio de branco. Eu tenho conta-gotas aqui, que é a ferramenta que eu faço isso, e eu simplesmente clico e ele calibra o white balance para mim. Então eu tenho disso para isso. Questões. O Camera Profile, uma vez se eu fiz uma vez só, fui lá no Senac, fotografei no sol uma vez, fiz um perfil genérico para minha câmera e para minha lente. Eu posso usar para todas as vezes que eu fotografar com aquela câmera e com aquela lente? Pode. Pode sim, deve. É melhor do que o Adobe Color. O ideal é fazer isso cada vez que você fotografa, por mais incrível que isso pareça, assim. Mas a grande questão é que você pode usar como um perfil genérico, sim, não há nenhum problema. E o white balance, professor, eu posso bater sempre? Não, você só pode bater se você fotografou aquilo naquela luz específica. Se é aquela luz específica usada naquele dia. Se você tiver um color checker só para perfil genérico, só para aplicar, aplica, não tem nenhum problema, mas o white balance não pode ser aplicado. Uma outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, dá uma olhada como essa foto foi importada. Essa é a pele da pessoa, a cor da pele, né? Não a pele em si, a cor da pele. Quando eu calibro o perfil, você já vê que dá uma alteração, ó, disso para isso. O entendimento do alaranjado da pele, lembra que toda a pele é laranja, já é aqui um pouco mais suave e já é melhor do que essa pele que tem uma cor meio de bull fugido, digamos assim, tipo uma cor meio indeterminada. Aqui, o Camera Profile, você já vê que a pele já está mais viva, ela já tem uma certa vivacidade. E uma cor já mais próxima do que a pele. Quando eu bato branco, a pele ela está levemente azulada porque ela está na sombra, essa é uma foto em contraluz, mas ela já está muito, 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 muito mais próxima do que uma pele é realmente. Então, às vezes a gente gasta horas com tratamento de cor para a pele, horas tentando ficar com a pele com uma cor que é a cor da pele da pessoa, que fique interessante, etc. E aqui isso é resolvido de uma maneira muito, muito, muito mais simples. Qual é a grande sacada desse careta, do Color Checker? É que as cores, elas ficam mais próximas do que a gente estava vendo efetivamente. Então, para fazer produto, para fazer reprodução de obra de arte, para fazer processos que você vai fotografar uma modelo para uma coleção de roupa. É um produto de alguma forma, né? A roupa é um produto, é uma fotografia publicitária. Para fazer coisas que você precise de uma acuidade, de uma referência de cor profunda, esse é o mecanismo correto.
Por exemplo, pensa em qualquer marca, sei lá, um vermelho Coca-Cola, sei lá, me fugiu as marcas, azul da Omo, sabão em pó. Aquele azul é o azul da Omo, o vermelho é o vermelho da Coca-Cola. Eles não querem aquilo trocado. Então, como a gente vai garantir que aquela cor que o produto tem vai ser a cor que eu estou fotografando mesmo e que vai aparecer? Usando o nosso querido Color Checker. Maravilha, maravilha. Eu vou fechar o Lightroom aqui e vou fazer a mesma coisa no Camera Raw. Porque você pode não usar o Lightroom, pode querer não usar o Lightroom, e querer usar o nosso querido Camera Raw, o nosso querido Photoshop. Porque o seu fluxo de trabalho já está mais predeterminado para esse processo. Eu indico usar o Lightroom, eu gosto muito dele, mas tudo bem. Bem, aqui é o mesmo processo, eu tenho aqui Adobe Color Profile, deixa eu dar um zoomzinho para vocês aqui. Adobe Color, e aqui eu tenho os outros. Não está aqui, esses são os padrões da Adobe, eu coloco aqui no Browse, e eu tenho aqui, vou tirar os da Adobe, os meus perfis, e de novo, se a gente for ver, Nikon D3 Teste. Vou clicar nele, volto lá, posso ir para o back aqui, já está Nikon D3 Teste, você já vê que ele alterou, então ok, sem problemas. E a mesma coisa, eu tenho aqui o cinza, e eu tenho aqui exatamente a mesma ferramenta, o conta-gotas do White Balance, o White Balance Tool, a ferramenta de White Balance, de equilíbrio de branco. Eu vou pegar o nosso querido conta-gota, levar até lá, porque essa é uma das funções do Color Checker, clico aqui e já tenho exatamente o mesmo processo. Qual é a grande... Então, aqui como se faz no Photoshop, no Camera Raw, na verdade, né, antes de abrir a imagem. E eu insisto numa coisa que eu não falei no Lightroom, mas eu vou falar aqui agora. Esse é o tratamento básico, no sentido de é o primeiro. Agora sim eu começo a tratar a imagem. Eu posso alterar, então, por exemplo, se eu vir aqui na minha modelo, que eu tenho essa pele, está muito azulada porque ela está em contraluz. Eu quero amarelar um pouco isso. Não tem problema, se amarela um pouco. Ah, eu quero tirar um pouco das sombras aqui, tira um pouco das sombras. O Color Checker, ele é na verdade um tratamento prévio de calibração de perfil de câmera. Esse é o que é o Color Checker. Agora sim, eu começo o tratamento a partir de uma referência mais equilibrada. Esse é o processo. Bem, a gente falou então hoje de calibração de câmera e como isso é importante. Deixa eu voltar a aparecer, eu queria falar uma coisa para vocês. Que é o seguinte. Em fotografia publicitária, a gente usa isso o tempo todo. Então, quando vocês forem fazer isso num processo publicitário, se a gente conseguir fazer o estúdio, se o estúdio estiver rolando, pro processo publicitário, o ideal é fazer uma foto do Color Checker a cada mudança de luz. A gente vai ter nesse curso fusão de garrafa, que é uma coisa que vocês vão ter em fotografia publicitária, vocês podem fazer no editorial, alguma coisa assim. Vocês vão ver que para garrafa a gente faz 3, 4 fotos com luzes diferentes para montar uma garrafa só. O ideal é fazer cada uma dessas fotos com um Color Checker. Então eu vou fazer 4 fotos Color Checker. Por quê? Porque eu vou poder bater o branco e ter certeza que todos os brancos estão iguais, e aí eu não tenho problema de cor, de erro de cor. Fora isso, eu posso calibrar minha câmera para cada foto e ter certeza que ela calibrou com aquela luz para aquela câmera, para aquela lente. E aí, nesse sentido, fazendo todo esse processo, eu tenho certeza que ela já abarcou completamente todas as cores e que as cores do meu produto vão estar certas. É basicamente essa a ideia. Muito bem. Nos vemos na próxima aula, por aqui ou ao vivo. Se cuidem!